Olá e obrigado por escolheres mais um vídeo aprendemato.online. Neste vídeo vamos resolver aqui um exercício de geometria que envolve o ponto médio, bastante simples, mas vamos ver um exemplo um pouquinho mais complicado. Vamos também tentar utilizar uma outra estratégia, recorrendo aos vetores e aos pontos, e espero que ajude, ok? Antes de começares, não te esqueças de subscrever o canal, caso não o tenhas feito, e de deixar um gosto e dar uma ajuda a este projeto. Ora, vamos a isto? Bom, então, antes de iniciarmos mesmo o exercício, vamos primeiro ver aqui um exemplo muito rápido de como é que é determinado o ponto médio. Basicamente é uma formulazinha muito simples. Se tivermos dois pontos, vamos usar aqui, por exemplo, o ponto F13 e o ponto E. Como é que nós calculamos o ponto médio? Vamos chamar este ponto médio o M do segmento FE e basicamente é uma fórmula. Portanto, a fórmula que tens aí do lado direito pede-nos para usar as coordenadas x dos dois pontos e fazer a média. Portanto, o 1 mais o 2, que é o x1 mais o x2, e vamos dividir por 2, fazemos a média. Depois fazemos o mesmo com as ordenadas, com os y, e portanto teremos 3 menos 1, atenção aqui, fica 3 mais 1, a dividir por 2. Feitas as contas, neste caso teríamos então 3 meios e 4 meios, que é 2. Okay? Portanto, isto é bastante simples e é a aplicação da fórmula do ponto médio. No entanto, atenção que aqui nós tínhamos os extremos deste segmento, tínhamos o F, tínhamos o E e descobrimos o ponto médio do segmento. Portanto, tínhamos os extremos e descobrimos o ponto médio. No entanto, há exercícios em que a informação é dada de outra forma, que é o que acontece neste. Vamos lá ver então o que é que nos estão a dar. Temos os pontos A, M e N e sabemos que M e N são pontos médios destes segmentos de reta que aqui estão. Vamos associá-los corretamente. O M é o ponto médio da AC e o N é o ponto médio de AB. E queremos descobrir, por exemplo, na primeira pergunta, o ponto B. Okay? Vamos representar isto aqui no referencial. Eu marquei já aqui assim os pontos M, N e A. E, portanto, para o primeiro exercício em que queremos descobrir o B, o que é que nós temos de marcar aqui? Temos o ponto A já marcado, temos o N, que é o ponto médio, e, portanto, onde é que estará o ponto B, aproximadamente? Prolongando, passando aqui pelo ponto N, mais ou menos, temos a previsão de que estará por aqui, não é? Portanto, esperamos que ele aqui esteja. Agora, nós temos este, o ponto A, temos este, o ponto N, e queremos descobrir o B. Portanto, não é já a mesma situação inicial que vimos no exemplo. Então, como é que fazemos? Vamos, numa das estratégias, usar exatamente a fórmula do ponto médio. Então, vamos a isso. Aplicando a fórmula, o que é que ela manda fazer? Ponto A, vamos colocar aqui as coordenadas que já temos. Temos o 0,2 e temos o N, que é o 3 meios e 1. Agora, o que é que vamos colocar no B? O B, como não sabemos as suas coordenadas, queremos descobrir, vamos atribuir-lhes x e y. Okay? Então, se determinássemos o ponto médio, iríamos fazer o quê com as coordenadas do A e do B? A média, não é? Portanto, aplicando a fórmula, iríamos fazer 0 mais x, as coordenadas x, dividir por 2. E a outra coordenada resultaria de 2, a coordenada y, mais o y do ponto B, queremos descobrir, e dividir por 2. Okay? Isto era o que nós iríamos fazer. No entanto, nós já sabemos qual é o resultado, não é? Sabemos que tem de dar estas coordenadas, porque já conhecemos o ponto médio, que é o n. Então vamos colocar aqui, isto terá de ser igual a 3 meios e 1. Bom, então temos aqui uma igualdade. Esta expressão que representa esta coordenada terá de ser igual a esta, vamos escrever isso, 0 mais x sobre 2 igual a 3 meios, e agora podemos apresentar isto de duas formas, ou apresentamos na forma de sistema, ou então podemos também colocar aqui um i, uma conjunção, e escrever a outra igualdade. Eu vou fazer desta forma, mas também podes pôr como sistema, tanto faz. Qual é a outra igualdade? Sabemos que a segunda coordenada, o 2 mais y sobre 2, terá de ser igual a 1. E temos aqui duas equações muito simples, uma em x, a outra em y, que vamos resolver. Portanto, a primeira, x sobre 2 igual a 3 meios, e a segunda,
E vamos já, se calhar, adiantar aqui trabalho. Vamos multiplicar por 2 para pôr o mesmo denominador. E temos 2 mais y sobre 2 igual a 2 meios. Ou então vamos já tirar o denominador. Portanto, vamos já pôr isto igual a 2. A primeira já tinha os mesmos denominadores. Cortamos e temos x igual a 3. E a segunda dá-nos y igual a 0. Portanto, isto que aqui está, o x e o y, nós tínhamos definido como sendo as coordenadas do ponto B que queríamos descobrir. E, portanto, temos aqui o ponto B. 3 e 0. Olhando ali para a figura, era exatamente o que esperávamos, não é? Portanto, o ponto 3, 0 faz sentido. Ok, esta é a estratégia, se calhar tu provavelmente até vais escolher, mas é bom conhecer outras e depois, se já deste os vetores, é um bom exercício treinares também utilizando os vetores. Vamos fazer isso para a segunda pergunta, que nos pede exatamente algo do mesmo género, só que com o ponto C. Vamos descobrir o ponto C. Vamos tirar agora o que estava já aqui. E vamos lá ver que ponto é este. Portanto, o ponto C faz parte do segmento AC, cujo ponto médio é o ponto M. Portanto, nós temos A, temos o ponto médio, M, vamos passando por aqui, vamos continuando, e algures aqui para este lado teremos o ponto C, não é? Que é aquele que nós queremos descobrir. Sabemos as coordenadas do A, 0, 2 e também as do M. Pronto, temos aqui tudo. Então agora vamos procurar uma outra estratégia e para isso vais ter de recordar como é que trabalhamos com vetores, nomeadamente como é que a partir das coordenadas de 2 pontos nós chegamos às coordenadas de um vetor. Eu vou colocar aqui um primeiro exemplo. Portanto, imaginando que temos os pontos F, coordenadas 1, 5 e E de coordenadas menos 2, 0, por exemplo. Se nós quisermos as coordenadas do vetor FE, o que é que fazemos? A fórmula manda-nos fazer E, que é o ponto que funciona como extremidade, menos o ponto origem. Portanto, E menos F, ok? É o final menos o inicial. Então, pegando nas coordenadas, seria só fazer menos 2, 0, menos 1, 5, e o resto são continhas, não é? Portanto, menos 2, menos 1, teríamos menos 3, e 0, menos 5, que seria menos 5. Bem, portanto, isto é apenas um exemplo a mostrar como é que, a partir das coordenadas de 2 pontos, nós chegamos às coordenadas de um vetor. Agora, em que é que isto nos pode ajudar a resolver o exercício 2 para descobrir o ponto C? Bom, uma outra ideia que nós podemos usar aqui é a seguinte. Se nós partirmos de um ponto e se somarmos um vetor, o que é que nós vamos obter? Será outro ponto, está bem? Portanto, esta é uma ideia importante, que é ponto mais vetor vai nos dar outro ponto, está bem? Cuidado, porque é uma outra ideia que também usas na parte dos vetores, que é a seguinte: um vetor mais outro vetor vai dar sempre o quê? Um vetor, ok? Bom, então vamos lá estabelecer aqui uma igualdade, agora com a parte de cima, que nos permita chegar ao ponto que nós queremos. Nós queremos o ponto C, portanto, podíamos partir do ponto A. Vamos lá escrever aqui uma igualdade. Vamos partir do ponto A. Aliás, nós queremos chegar ao ponto C, vamos pôr antes assim. O C vai ser igual, e agora sim, vamos partir do ponto A e vamos somar um vetor que nos vai dar depois, com esta soma, o ponto C. Mas até podemos pensar nisto da seguinte forma. É como se partíssemos do A e o vetor agora é uma força que vai empurrar aquele ponto até C. Portanto, que vetor é que nós vamos ter de utilizar? Vai ter que começar aqui e empurrar aquele ponto todo até lá acima, até chegar a C. Ok? Portanto, o vetor mais óbvio é o AC, não é? É o próprio AC. Então, eu vou escrever aqui. O ponto C é igual a partir do ponto A e somar-lhe AC. Tudo bem. Mas nós não temos o C, não é? Portanto, eu não consigo chegar às coordenadas do AC, tal como aqui fizemos para o FE. Aqui conseguíamos. Então, que vetor é que nós vamos na realidade utilizar? Vamos ter de transformar este que aqui está num outro vetor que nós temos, do qual temos mesmo informação. Ok? Então, vamos ter de relacionar com um vetor que vai envolver os pontos que já conhecemos, que neste caso são o A e o M. Então, vamos pensar no vetor AM.
ok? Bom, o vetor AM não é suficiente para eu empurrar o ponto A para C, ok? Mas, sabendo que o M é o ponto médio, se nós empurrássemos, no fundo, 2 vezes, não é? Iríamos chegar até C. Portanto, em vez de usar o AC, nós vamos transformar o AC no quê? No dobro do vetor AM. Está bem? Portanto, 2 vezes AM vai ser igual ao vetor AC. Então é isso que vamos fazer. Para tal, vamos precisar primeiro de descobrir o AM. Então vamos fazer aqui. O vetor AM será, como nós vimos aqui neste exemplo, M menos A. Não é? Coordenadas do ponto M, 3 meios e 4. Menos as coordenadas do ponto A, 0 e 2. Fazemos as contas, temos 3 meios e 4 menos 2, que dá 2. Ok, temos o vetor AM, mas queremos o dobro. Portanto, o que é que será o dobro do vetor AM? 2 vezes o AM. Será 2 vezes as coordenadas do vetor, 3 meios, 2. Ok? Agora, pelas regras das operações dos vetores, nós podemos simplesmente multiplicar as coordenadas do vetor AM por 2 e ficamos com 2 vezes 3 meios, que seria 6 meios, que é 3, e 2 vezes 2, que vai dar 4. Ok, então já temos aqui que o ponto C será o ponto A é 0,2, mais aquele 2AM que está aqui, 3, 4. Está bem? O vetor de coordenadas 3, 4. Agora temos algo bastante simples, vamos somar as coordenadas x, 0 mais 3, que dá 3, e as coordenadas y, 2 mais 4, que dá 6. Portanto, se tudo correu bem, o ponto C terá coordenadas 3, 6. Vamos olhar ali para a figura, e o que é que nós vemos? 3, o x, e 6 no y. Portanto, faz sentido aquilo que nós encontramos. Ok? Pronto, tens aqui duas estratégias, podem ser úteis em vários exercícios. Temos a aplicação da própria fórmula do ponto médio e depois temos a utilização dos vetores, nomeadamente da ideia ponto mais vetor vai nos dar outro ponto. Ok? Bom, espero que tenha ajudado. Agora é continuar a praticar, fazer exercícios. Podes visitar o site aprendemate.online, onde vais encontrar certamente mais exercícios e outros recursos. Portanto, bom trabalho e até à próxima.